Bom dia, Marcos. Só fazer uma correção. Aderaldo Luciano, né? Eu falei Lucena. Mas... aqui está Luciano. Luciano. Acho que é a emoção, né, de recebê-lo aqui nos estúdios. Também, né? Pode ser, viu? Você está muito empolgado, acho que você vai até para... Acho que vou começar a aprender a fazer cordel. A lembrança do grande Major Lucena, responsável pelo folclore na Paraíba. Pronto. É muito prazeroso. Obrigado por ter corrigido aqui essa gafe. Está fazendo parte, né, da família desses que amam a cultura do povo. E Marcos está muito empolgado pelo cordel. Creio que o próximo ano ele fará a nossa oficina, viu? Pois é, tem que tomara, né? Quem sabe. Fazer nossa oficina de cordel. Bem, Marcos, é uma satisfação muito grande. Caicó, com essa efervescência, né, do cordel, desde o ano 2008, com a criação da nossa associação União do Sobrado, com a implantação da nossa oficina de cordel. Então, muitas pessoas tiveram interesse em participar, em conhecer, né, esse mundo real do cordel. E, após esses anos, uma satisfação, através do empenho de Anita, de Edilma, foram duas baluartes para trazer realmente, há tempos que a Anita sempre falava nisso, de trazer o Aderaldo Luciano, conheceu nos encontros aí na capital do estado, né? E é muito importante para todas aquelas pessoas, tanto aquelas pessoas que já fazem o cordel, como aquelas que têm o interesse em conhecer realmente essa parte mais, digamos assim, essa parte histórica do nosso cordel, né? O cordel puramente brasileiro. E as controvérsias também, porque há muita polêmica no cordel, né? Cada pessoa tem uma opinião, às vezes as opiniões batem, Aderaldo sabe disso. Todos os encontros de cordéis há uma divergência, há um embate com relação à origem, porque até mesmo falta de informações muitas vezes, né? A gente atribui muito isso, às vezes, às falta de informações. E por isso que há muitas divergências. Mas o cordel é uma arte fantástica, belíssima, e Caicó está tendo a oportunidade de receber Aderaldo Luciano em 4 noites, gratuitamente. A Anitta vai falar sobre isso daqui a pouco. É uma oportunidade ímpar para Caicó a partir de hoje. Você também vai participar com uma oficina, não é isso? Eu vou assistir as palestras. Você vai assistir. Eu vou ser vou estar lá presente, um aluno, vou estar presente, né? Até mesmo porque a minha parte no cordel é a parte de construção, a parte de orientação para a construção do cordel. Digamos assim, a parte didática, né, para a construção, a formação do cordel. E eu quero estar presente todas as noites para aprender com esse nosso mestre que está vindo aqui para Caicó. Anita, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Fala um pouco da programação que começa, que segue de 18, né, a 21 deste mês, essa semana praticamente toda aqui em Caicó. Bom dia, Anita. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. A partir de hoje, às 19 horas, começa o curso Cordel Brasileiro, texto, contexto, poética, ministrado por Aderaldo Luciano, que acabou de já ser apresentado, não vou repetir. Será das 19 horas, em torno das 21h30. Só que, para fazer o curso, precisa de uma inscrição, até porque vai ter certificado por participação. Essa inscrição, ela pode ser feita, já podia ser feita há mais de uma semana, 2 semanas, na Casa de Cultura e por telefone. E hoje, somente hoje, e já tem pouquíssimas vagas, pode ser feita na Casa de Cultura a partir das 15 às 17 horas, presencial, ou através do telefone, do meu telefone, de Anita Alves, ou de Adilma Silva. O meu, para quem quiser anotar, é 99962-1762 e o de Edilma, 99987-8552. Tem nas redes sociais, tanto da Casa de Cultura, quanto na minha, na de Edilma, na de Dodora Medeiros, que todo mundo sabe quem é, que apresenta a União do Sobrado, esposa do nosso mestre da oficina de cordel, Djalma Mota, Caicó, cidade pequena, todo mundo se conhece. Então, quem assim, não conhece Djalma no Brasil, né? Quem não conhece Dodora também, né? Também. E nem a Casa de Cultura Popular de Caicó. Então é o seguinte, esperamos todos lá, é um evento maravilhoso, não vai ensinar, não é uma oficina, não vai ensinar a fazer o cordel, para isso o Djalma já faz. O cordel, ele segue regras muito rígidas. O que a Dara vai fazer é situar isso historicamente, é dar um molho à oficina, é ir além, é um outro patamar. É cultura pura, é acrescentar, somar, venha somar a nossa oficina de cordel. É conhecer o cordel, né? Sim, sim. E
É um universo belíssimo, belíssimo, encantador. Você se apaixonou pelo cordel, né? Eu sou apaixonada. Desde quando você viu nascer na sua veia, no seu sangue, essa paixão? Olha, eu brinco que eu fui alfabetizada com o cordel, que na época a gente chamava verso, nossos versos, né? Papai comprava versos, o padrinho dele tinha muitos versos, o sogro do meu irmão mais velho, do meu terceiro irmão, Dilbaldo, lá no sítio, seu Chico Clemente, lá de São José de Seridó, ele era um leitor de versos. Era maravilhoso. Mas para mim mesmo era verso. E é isso, eu comecei a estudar com 5 anos de idade. Então, começar a ler com 5, 6 anos, eu já lia os versos nessa idade. Você já faz arte nos projetos lá arquitetônicos, lá, né? Agora está fazendo arte nos cordéis. Deixa eu conversar aqui com Aderaldo Luciano. Além de tudo isso que nós já apresentamos aqui, ele é doutor em Ciências da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem vários livros publicados sobre o tema e também poemas. É um prazer imenso, uma alegria imensa, nós que fazemos aqui o Sistema Rural de Comunicação, receber um dos maiores pesquisadores do cordel brasileiro, que é o Aderaldo Luciano. Aderaldo, já começo, inclusive, fazendo uma provocação. É correto chamarmos de cordel ou literatura de cordel? Que a gente sempre escuta muito essa confusão, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Lá vem chumbo. Primeira pergunta foi excelente. Bom dia, Marcos. Bom dia, Djalma. Bom dia, Anitta. Bom dia, ouvintes. Vocês estão vendo aí que o Marcos já começa aí, já jogando uma batata quente nas nossas mãos. De manhã, logo cedo, a gente já acorda para... Mas o caicoense acorda cedo. Uma provocação assim, né? Vamos embora. Você me pergunta essa diferença entre literatura de cordel e cordel, né? É uma polêmica, né? Existe isso. Isso não vai ser resolvido no nosso curso, porque já é uma coisa que está arraigada no seio tanto dos pesquisadores como dos poetas. Alguns poetas preferem chamar literatura de cordel, outros preferem chamar só cordel. Existe uma outra vertente que chama de cordel brasileiro, né? Nós reconhecemos todas elas, são legítimas, né? Porque são históricas, já estão dentro do arcabouço de estudos, né, da poética do povo. Então, a gente não vai entrar nesse debate. Qual é o papel do pesquisador? O papel do pesquisador é dizer, olha, em determinado tempo, né, o cordel a gente chamava de verso, romance, né, verso de feira, né, era assim que funcionava. Minha mãe me dizia, Aderaldo, lê um verso aí para mim, lê, né, um romance e tal. Então, havia essa designação. Em algum tempo, que a gente sabe datar, sabe apontar, porque está na história, passou-se a chamar de literatura de cordel. Com o termo literatura de cordel, um tempo depois, isso foi se abreviando e foi sendo chamado só de cordel, né? E hoje a gente abre um leque e diz, olha, o nosso cordel aqui é diferente do de Portugal, então vamos colocar aqui cordel brasileiro, né? Mas o que importa mesmo, Marcos, é que isso é o nosso produto cultural. O que importa é que, no dia 19 de setembro de 2018, o IPHAN reconheceu o cordel como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Então, quando uma entidade como o IPHAN, que cuida, né, da nossa cultura, do nosso patrimônio, né, quando o seu conselho deliberativo resolve aceitar isso a partir dos argumentos, né, dos pesquisadores e dos próprios, ouvindo os poetas, porque sem ouvir os poetas não vai para lugar nenhum, né, quando o IPHAN diz, olha, isso aqui é patrimônio cultural brasileiro, então nós já temos uma indicação. É brasileiro, né? Não é português. Mas então, é paraibano, não? É paraibano de DNA, mas é recifense de nascimento, né? Então ele é gestado no interior da Paraíba, entre Teixeira e Pernambuco, né? Aquela região ali do Teixeira, descendo para São José do Egito. Ali parece que um dia Deus acordou e disse, olha, eu vou olhando aqui essa região aqui, eu vou jogar aqui só poeta. E aí jogou lá dentro os poetas e a partir daí isso foi jorrando. Mas o importante também, Marcos, é o seguinte, não importa onde Marcos Dantas nasceu, importa é onde a sua voz vai pelas ondas do rádio. A mesma coisa, né? Ao cordel. Mesma coisa ao cordel. O cordel tem um alcance que transcende o regionalismo, né? Então nós encontramos hoje poetas de cordel no Rio Grande do Sul,
que manda um abraço, se estiver ouvindo pelas ondas da internet, né? Nós temos lá o Zé Heitor Fonseca, né? Que descobriu o cordel e começou a produzir cordel, e ele é um poeta gaúcho, né? Nós temos no interior de São Paulo, né, Josué Gonçalves de Araújo, nascido lá no Pontal do Paranapanema. Um dia ele, escritor, fazia romances. Aí um dia ele pega um folheto de cordel e diz: puxa vida, isso aqui é minha vida. Abandona os romances, né, da literatura oficial e vai produzir cordel. E hoje é um dos grandes poetas brasileiros. Então você vai para o interior da Amazônia, chega lá na Amazônia e você tinha lá uma editora, lá em Belém do Pará, chamada Editora Guajarina, começou a publicar cordéis e começou a fomentar poetas de cordéis no interior da Amazônia. Então tem tudo isso. Quando a gente olha para a história do cordel, né, a gente vai vendo. 1940, guerra no mundo, acordo entre Brasil e Estados Unidos, para que o Brasil produzisse a borracha que ia sustentar a máquina de guerra dos aliados. Aí o que é que acontece? Pega-se 50 mil homens do Nordeste, são jogados na Amazônia para os seringais. Esses homens foram, né, com a sua força de trabalho, mas também foram com a sua memória, também foram com a sua cultura, e lá disseminaram o cordel, que por aí atravessa fronteiras e dialoga com outras produções semelhantes na Colômbia, na Bolívia. Então o cordel tem essa abrangência, porque é poesia. E sendo poesia, ele habita a alma, não o corpo, porque o seu corpo morre, mas a alma continua. Então é esse tipo de conversa, né, que nós vamos ter, que o povo detém tão bem e que não tem muitas vezes consciência desse poder transformador do cordel, né? Agora, para quem está em casa nos ouvindo e também nos assistindo pelo Facebook, pela TV Curtição, como é que a gente consegue diferenciar, por exemplo, o cordel da poesia, da cantoria, do repente? Essa confusão, ela é normal também? Não, isso é confusão só na cabeça de alguns, porque o Djalma aqui, por exemplo, ele já sabe muito bem, é só olhar. Mas ele entende. Mas o povo ele também... Ele estudou, por exemplo. Mas o povo também entende, Marcos. O povo, essa sabedoria está no seio do povo. Porque nós temos... O que é que nós temos na árvore poética nordestina? Nós temos dois veios, dois galhos, grandes galhos na árvore poética. Nós temos um galho que está ligado à oralidade e nós temos um galho que está ligado à escrita. Então nós temos esses dois elementos, oralidade e escrita. A oralidade veio primeiro, né, porque é assim que funciona. Primeiro nós falamos, depois nós somos alfabetizados, depois nós passamos a escrever. Então primeiro vem a oralidade, primeiro vem a poesia oral, a cantoria, né, o ritmo, né? O ritmo, aliás, precede tudo isso. Quando o cantador canta, ele está colocando dentro do ritmo. É um ritmo que não é da viola nem do violão, é do coração, né? É da alma, está lá dentro. O coração pulsa nesse ritmo. Tanto que, se o sujeito não tiver no coração esse ritmo que é pré-existente até a própria humanidade, ele vai ser um cantador que vai sempre estar ali, né? Não vai crescer muito. A partir do momento que ele compreende esse ritmo, que ele deixa o rio da alma, da poesia, sair e correr no seu próprio tempo, né? Como é o universo, então ele vai se transformando num grande cantador. Tivemos isso em Pinto do Monteiro, né? Que foi a grande matriz, né? Que era um cantador simples, analfabeto, mas que quando a viola saía, né, ele compreendia esse ritmo. E ele tinha tanto medo de perder o ritmo, que no final dos versos ele sempre apressava um pouquinho para não deixar sair, para não deixar, né, a lagoa escoar toda a poesia, né, e ficar sem o fim do verso, né? Então essa consciência. Então nós temos esse veio, que é o veio da oralidade, e nós temos o veio, que é o veio da escrita. E aí nessa escrita, né, tanto assim como na oralidade, que não é somente... Tem esse galho da oralidade, que dentro dele tem vários galhinhos e tem várias folhinhas também, né? Você vai tirando as folhinhas, você vai vendo ali, né, as diferenças. Tem também da escrita, que também é um galho cheio de outros galhinhos e cheio de folhinhas também. Então nós temos esses grandes meios. Agora, no meio desses dois aí nós temos uns galhos que são galhos de transição de um para o outro, né? Leandro Gomes de Barros, que é considerado o pai do cordel, é um poeta de transição da oralidade para a escrita, né? Tanto que no início os poemas dele estão cheios de elementos ainda dialogando com a oralidade, e no final ele já tem consolidado a transição, e aí aparece o cordel no Brasil, né? Quando faz essa transição. Não corta, né, os laços, né? Mas se emancipa da oralidade e começa a criar ali dentro dos folhetos de cordel uma nova linguagem, né? Que não está dissociada do diálogo
com a oralidade, mas que tem uma característica própria, uma personalidade própria, porque pega da indústria gráfica elementos que estão por fora, que não pertencem ao universo da poesia oral, mas que vão agregar valor ao cordel, ao folheto de cordel. Existe um diferencial na formação de um poeta cordelista do interior do Nordeste e um da capital? E, por exemplo, os elementos formadores são os mesmos, na sua opinião? Isso é uma coisa interessante para a gente observar, porque os poetas, em algum momento, eles tiveram que migrar para a capital, né? Então você vê, Leandro Gomes de Barros, que nasceu aqui em Pombal paulista, né? O que aconteceu com ele, né? Ele sai do sertão e vai para o Recife, vai para o litoral. E nesta grande capital é onde o cordel se forma, né? Porque você tem um lado de Leandro Gomes de Barros que é ligado aos contos populares, né? A poética do povo, mas você tem um lado também que é o lado da crítica social, né? Que é o lado dos acontecimentos, né? Que é o cordel circunstancial. Então a cidade grande fomenta isso. Leandro só tem um poema que fala do sertão, que é Os Suspiros de um Sertanejo. Toda a obra dele, ele não fala, ele fala da cidade do Recife. Aí chega um poeta lá da cidade do Recife, acha interessante a forma e começa a utilizar essa forma poética como porta-voz do seu próprio pensamento. Então, há diferença na formação, há diferença apenas de espaço, de território. A poética continua a mesma, né? Porque muita gente acha que é diferente. Quando eu vou no norte, no Pará, aí muitas vezes eu via os poetas lá dizendo assim, não, o nosso cordel é diferente do cordel do Nordeste. Eu disse, olha, não é a mesma forma poética. O diferente são os temas, né? Porque lá, como você está no seio da Amazônia, muitas águas, né? Então lá está tudo ligado a esse imaginário, né, das águas. No Nordeste nós estamos ligados, no sertão, no imaginário das secas, nas cidades, no imaginário da jocosidade, no imaginário político, né? O cordel fala muito de política. Nesse momento agora tem alguém escrevendo alguma sátira contra Marco Feliciano, né? E assim vai a construção poética. A poética é a mesma. Veja só, nós temos, você falou ainda há pouco, né, dessa importância do cordel como ferramenta de discussão de temas sociais. Então, de repente, alguém da Secretaria de Saúde chega, vamos fazer aqui um cordel sobre Novembro Azul. Aliás, estamos no Novembro Azul, né? É bom nós chamarmos os homens, né, para fazer esse trabalho de prevenção do câncer de próstata, né? Tome cuidado, você aí que tem mais de 50 anos, tem mais de 40 anos, faça seus exames, não tenha medo, vá-se embora fazer, cuidar da sua saúde, para depois não estar dando trabalho. Então, alguém chega e diz, olha, vamos pegar um poeta aqui para fazer um cordel de chamamento para isso. Então, vai fazer esse cordel. Ou seja, o cordel é uma ferramenta, é um texto escrito que se dá para vários objetivos. Mas essa mensagem, por exemplo, facilitar através do cordel, ela é consumida? Qual é o público hoje que consome cordel, por exemplo, no Brasil? Mas, rapaz, Djalma, me ajude, homem. Você fica aí só olhando. A pergunta é para a mesa, você fica à vontade, viu? Olha, Aderaldo, ele não tem dúvida, acho que ele está querendo abrir para nos ouvir, certo? Acho que ele sabe muito bem disso, né? O cordel ele está em todos os lugares, né? Hoje ele é universal, né? O cordel ele é universal, não resta nenhuma dúvida. Agora, ainda existem muitas barreiras, e preconceitos. Aderaldo sabe muito bem disso, que ainda nós temos que quebrar esse preconceito de pessoas acharem que o cordel não se encaixa, que o cordel não é legal. Não, eu não gosto disso, porque isso é monótono, né? Aderaldo falou agora há pouco ali no programa dos violeiros, e eu sempre digo isso nas oficinas, quando eu vou dar minhas palestras, minhas oficinas também. Muita gente, quando começa a ouvir a cantoria, acha, eu lá vou ouvir esse lenga-lenga, esse blém-blém-blém, isso é muito monótono, não tem ritmo não, é só esse blém-blém-blém-blém-blém. Mas vai aprofundar, vai procurar estudar, vai procurar sentir cada verso, o que é que tem por trás de cada verso, a sua estrutura, as suas regras, não é? A importância que tem. Agora,
ainda, eu considero que ainda há muito preconceito ainda sobre a questão do cordel. Não sei se o Aderaldo concorda comigo nessa questão, né? Eu não diria nem preconceito, mas é a falta do conhecimento, né? De excluí-lo muitas vezes sem conhecer. Não conhece e muitas vezes exclui o cordel. Agora, se você analisar muitas vezes a burguesia, né? Hoje, essa classe social de hoje que não viveu, que não sofreu, que não saiu, porque o cordel fala muito disso, o cordel muito sofrido, o cordel fala muito das nossas resistências, né? Agora, tem muita gente que não conhece o cordel, desconhece o cordel, nem quer conhecer o cordel, por achar que já está realizado na vida, por achar que já leu Machado de Assis, porque já leu tantos outros autores, escritores famosos, e que não necessita conhecer o cordel. Se eu estiver equivocado, vocês me corrijam, vocês estão aqui vocês são autoridades, né? Mas, por exemplo, a impressão que passa é que o cordel está muito ligado à simplicidade, né? Aquele livrinho onde, por exemplo, o cordelista vai na feira, vai vender aquela coisa toda, isso prejudica ou não, por exemplo? Para mim, a simplicidade é uma virtude, né? Porque é o diálogo direto e imediato, né, com o seu público ouvinte, seu público leitor. Porque, analise bem, Marcos, o cordel nasce desse jeito com Leandro Gomes de Barros. Ele produz seus cordéis, não é um cordel para a elite. Leandro tinha uma consciência, que era a consciência do seguinte: ele sabia que a cidade do Recife era a cidade mais importante do Nordeste naquele tempo que ele foi para o Recife, no final do século XIX. Por que era a cidade mais importante? Porque era um polo comercial, né? Era um polo intelectual, e aí é onde reside essa confluência para o Recife. Porque havia no Recife a Faculdade de Direito do Recife, onde passaram os grandes homens da literatura, grandes homens do direito, grandes homens das leis, né? Competia diretamente com a Faculdade de Direito de São Paulo. Recife era a mais importante. Se era a mais importante do Nordeste e só tinha a de São Paulo, era uma das mais importantes da América do Sul. Então, Leandro Gomes de Barros e os poetas que para lá foram, eles sabiam disso. Mas eles preferiram comunicar para o povo, porque eram poetas que traziam já do seio do povo, porque Leandro cria a profissão de poeta, né? Poeta não é profissão, a gente sabe, você não pode registrar sua carteira como poeta, mas Leandro criou essa profissão e deveria ser reconhecida. Por quê? Porque Leandro é o único no Brasil e talvez no mundo que tenha vivido exclusivamente da poesia, de fazer verso. E não é da cantoria, porque nós conhecemos muitos cantadores, né, que não conseguiram viver da cantoria. Mas Leandro Gomes de Barros conseguiu viver, escreveu mais de 1000 poemas nos jornais quando ele visitava. Quando ele morreu, as notas de condolência eram imensas, e todas elas de um poeta, autor de milhares de poemas, e viveu exclusivamente disso. E Câmara Cascudo, quando encontra Leandro em João Pessoa, ele diz: mas parece um fazendeiro, né? Quebrado no vinco do linho, né, com chapéu, com aquelas patacas de ouro que ele utilizava. E visitava muito, né, a Paraíba, visitava muito João Pessoa, já que Francisco das Chagas Batista, que era casado com a irmã dele, né, era amigo. Mas a pergunta que você fez anterior é: qual o público leitor de cordel, né? Há público para o cordel. Imagine que em 115 anos de existência do cordel no Brasil, esse público, o cordel nunca parou. Por quê, Marcos? Quando o rádio apareceu, então as línguas disseram: o rádio vai acabar com o jornal impresso. Porque era mais rápido, porque chegava mais rápido, todo mundo tinha um radinho de pilha, você via, né, todo mundo com seu radinho, o trabalhador do campo estava no campo e o rádio ligado lá debaixo do pé de juazeiro, lá debaixo do pé de manga. Então, isso é interessante. Aí, de repente, aparece o cinema. Aí eu quero dizer: eita, o cinema vai acabar com o rádio, vai acabar com o jornal, né? E não acabou, né? O camarada trabalhava na roça e dizia: eu vou assistir um filme hoje, vinha para a cidade, tá a sua melhor roupa, vinha para a cidade e trazia seu radinho no bolso para voltar a pé escutando as notícias, as coisas. Aí aparece a televisão, aí o cara diz: eita, agora a televisão vai acabar com o cinema, vai acabar com o rádio, vai acabar com o jornal, né? Aí
todo mundo comprando um televisor, quem podia comprar um televisor, aglutinava a gente aí, mas o radinho estava lá na cozinha ligado o dia todo, ouvindo desde o programa de cantador, que era sempre de madrugada, de manhã, né? 4 horas da manhã, programa de cantador, 5 horas, programa de forró, 7 horas notícia, 9 horas, programa de utilidades, meio-dia esporte, depois postal sonoro, lá para as 3 horas, aí já começava uma coisa de cantador de novo, 6 horas já programa, 7 horas já Voz do Brasil. Essa é a programação, né, do rádio, que nunca parou. A televisão vem, aí começa a entrar nesse meio, começa a reunir as pessoas na sala. A televisão nunca foi para a cozinha, o rádio sempre na cozinha, televisão sempre na sala, né? Depois a televisão passa a atrapalhar os casais dentro do quarto, né? Os negócios são complicados. Aí aparece a internet, aí o cabo diz, eita, a internet agora vai comer a televisão, vai comer a televisão, que comeu o cinema, que comeu o rádio, que comeu... E o cordel sobrevivendo. E o cordel andando, ó, do lado. E agora? O poeta de cordel utilizou o jornal, Leandro Gomes de Barros, o poeta de cordel utilizou o rádio, o poeta de cordel utilizou a televisão, o poeta de cordel utilizou o cinema, o poeta de cordel está utilizando a internet. Então, o cordel, independente do que vier, ele vai permanecer. Por que vai permanecer? Porque ele é poesia. E a poesia não desaparece, porque ela nasce com Deus. É Deus que cria a poesia. Quando ele, com um sopro, ele cria o homem, que é apenas a matéria do barro. O homem nasce a partir da poesia, a partir desse sopro de Deus, que é a poesia. O que é o sopro de Deus? É a consciência no homem de ter alma. E o que é a poesia? É o pão da alma. E o cordel chegou na Rede Globo. Aí, por exemplo, quando eu imaginava que todos os 100% dos... Claro que é unanimidade burra, né? Mas quando eu imaginava que para todo cordelista iria ficar feliz, porque hoje o cordel está tendo uma projeção nacional, até internacional, através da Rede Globo, a gente vê críticas a isso, né? Aderaldo Luciano, vê com bons olhos também essa projeção, por exemplo, hoje que o cordel tem através da Rede Globo? Eu vejo com bons olhos e bons ouvidos. Eu acho que quem não é contra nós é por nós. O poeta mais conhecido no Brasil hoje, de inspiração nordestina, é Braulio Bessa. Tendo crítica, tendo não crítica, porque existe uma máxima no Brasil que é o seguinte: não se pode fazer sucesso no Brasil. Quando se faz sucesso no Brasil, vem as críticas, vem as coisas. Muitas dessas críticas motivadas por inveja, muitas dessas críticas motivadas por política, muitas dessas críticas motivadas pelo próprio preconceito dos próprios irmãos de poesia. Nós não podemos tirar o mérito do Braulio Bessa, porque sem mérito, né, você não vai muito longe, porque para ser descoberto como uma fraude é rapidinho. Nós já tivemos muito isso, né? Agora, Braulio Bessa é o mais conhecido, mas ele não é o maior. Eu não posso chegar e colocar Braulio Bessa no mesmo patamar de Patativa do Assaré, porque aí eu estaria cometendo um crime contra a poesia. Eu não posso colocar Braulio Bessa no mesmo patamar de Chico Pedrosa. Eu estaria cometendo um segundo crime. Eu não posso colocar Braulio Bessa no mesmo tamanho de Antônio Francisco. Estaria cometendo um outro crime. Eu não posso colocar Braulio Bessa no mesmo tamanho de Gessie Quirino. Eu estaria cometendo um outro crime. Eu não posso colocar Braulio Bessa do tamanho de Zé da Luz. Eu estaria cometendo... Mas eu já estava preso há 800 anos. Né? Porque uma coisa é você ter a mídia, outra coisa é você ter a poesia. A crítica vem porque se diz, olha, ele não faz poesia, ele não faz cordel. Braulio sabe disso. Ele sabe que nem faz cordel e que nem sabe poesia. Ele faz o quê, afinal? Ele faz a performance, né, que a Rede Globo precisa para sobreviver. Por quê, Marco? Não é, e isso é muito importante, não é o cordel que está sendo alavancado pela Rede Globo. É a Rede Globo que está sendo alavancada pelo cordel. Porque foi assim com o Cordel Encantado, com a novela Cordel Encantado, que pelo nome e pela trama, apenas nesses dois elementos, elevou a audiência da Rede Globo a maior em todos os tempos em termos de poesia, em termos de audiência. O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, a minissérie com maior visibilidade, o filme com maior visibilidade, que veio da Rede Globo, tudo isso. A Rede Globo tem que ser vista, nesse sentido aqui, como um aliado.
e não como aquela que vai dar, né? Eu falo da Rede Globo porque está falando da Rede Globo, a televisão, né? Essa é a situação. Agora, eu não posso. O que Braulio faz, o que Braulio Bessa faz, que esse é o tema que todo mundo me pergunta isso, em todo lugar que eu vou. Esse mesmo curso que eu vou dar aqui, eu estou dando esse curso em São Paulo, né? Estava dando na casa de Mário de Andrade, já dei no Museu de Arte do Rio, né? E por todos os lugares que eu vou, as perguntas caem sempre em Braulio Bessa. Só se fala de alguém quando esse alguém tem projeção, quando esse alguém tem importância. O Braulio Bessa tem uma grande importância. Por quê? Porque ele está divulgando, né, a cultura do Nordeste, independente das críticas que se façam. Mas é melhor ter Braulio Bessa do que um sujeito, né, com aqueles sotaques que não são nossos, né, nas novelas da Rede Globo, por exemplo. Porque você já notou, Marco, que só tem sotaque na novela da Globo quem é do Nordeste. Ô, manhinha, não faça isso não. Um sotaque que não é nem de toda a região. Que a gente não vê por aqui, inclusive. O gaúcho não tem sotaque na novela da Globo. O paulista do interior de São Paulo não tem sotaque na novela da Globo, mas o paraibano, o nordestino tem. Mas veja uma coisa, Braulio não tem. Então há uma diferença, há uma equiparação. E é bom que Braulio possa lutar com as poesias, com a inspiração, né, com o DNA da poesia nordestina, né, tomando esses espaços. Eu acho importante, né, porque se tem preconceito contra o cordel, como disse Djalma, por que eu vou ter preconceito? Eu que sou do cordel, tenho preconceito com Braulio. Não posso fomentar esse tipo de coisa. Seja bem-vindo, Braulio Bessa. Eu dou-lhe um abraço. Olha, a gente tem aqui assunto para amanhã toda, mas infelizmente nosso tempo estourou. E eu sei que você também tem outros compromissos, mas só para a gente finalizar. O compromisso é um café daqui a pouco. Com certeza rechear queijo do Seridó. Coalho, meu amigo. Já comeu uma macaxeira já comeu carne de sol já? É isso que eu estou preparado. Dá para fazer um cordel sobre a carne de sol? Sobre o quê? Já existe. Não, mas é improvisado aqui. Não, aí eu não posso, porque eu tenho que comer primeiro essa carne. Aleraldo, nesse momento onde a gente discute muito esses conflitos, por exemplo, educacionais, né, morais aqui do nosso Brasil, infelizmente há uma tentativa de querer criminalizar, por exemplo, a educação, né? O cordel, ele tem a sua importância, por exemplo, para a educação, e você acha que as escolas poderiam usar mais, por exemplo, o cordel no seu dia a dia com seus alunos? As escolas já estão usando, né, Marco? Existem leis, inclusive, que salvaguardam, a partir do momento que o cordel se transforma em patrimônio cultural e material do Brasil, existem leis que os estados são obrigados a cumprir, serão obrigados a cumprir para salvaguardar e para a criação de quadros. Então, isso, a Paraíba já tem uma lei que obriga o cordel a entrar no currículo das escolas desde o ensino fundamental. São Paulo tem, a Bahia tem. Então, o cordel já está sendo utilizado como ferramenta. Não está utilizado na sua plenitude. Por quê? Porque muitos municípios, né, ainda não despertaram. Eu não sei como está aqui em Caicó, mas os secretários de educação, os secretários de cultura são chamados a fazer essa reflexão, são chamados a botar os pés no chão, a tirar os pés lá de cima da Finlândia e descer para o nosso lugar de estar. E o nosso lugar é esse do cordel. Ele já está utilizado. Não é novidade para ninguém que o cordel alfabetizou, né, toda uma geração ou duas gerações no Brasil. A própria Anitta disse aqui que foi alfabetizada pelo cordel. Eu fui alfabetizado pelo cordel. O cordel é uma máquina de leitura e uma máquina de letramento. Então, é fundamental se utilizar o cordel como ferramenta, né, pedagógica para o crescimento das nossas crianças e até mesmo para acabar com essa coisa do preconceito que o Djalma falou, para que as crianças tenham primeiro o contato com o cordel, depois o contato com as artes alienígenas que o cercam. É importante que haja essa reflexão. E aqui eu mando um recado, né? Sempre que eu passo pelas cidades, eu faço isso. Atenção, senhores secretários de educação, atenção, professores, né? Dispam-se do seu preconceito, né? O seu preconceito, o Djalma chama de ignorância, por não conhecer, mas na verdade, o preconceito contra a sua própria cultura. Muitos dos meus colegas que saíram do Nordeste para estudar no Rio de Janeiro vão com a ideia de estudar cordel, poesia do povo, tal, quando chegam lá, são contaminados pela cultura da cidade e passam a estudar filosofia, que não tem nada a ver com a gente.
Eu fiz o caminho contrário, eu saí para estudar isso, foi isso que eu quis, né? Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, não tive orientador, fui com a cara e a coragem, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado estudando cordel. Tenho colegas de universidade que olham para mim e perguntam: o que é que você estuda? Eu digo: estudo cordel. Ah, cordel, né? Aí, quando eu me formei, desço para o meio dos cantadores, achando que com o meu doutorado eu vou encontrar os cantadores vão me abraçar, os poetas vão me abraçar. Chego aqui, aí tem o preconceito do lado de cá. Não, mas você estudou porque eu estudei na Universidade da Vida. Olha, nós temos que ter a confluência, né? O equilíbrio. É muito importante a gente aprender com a natureza, mas é muito importante também a gente aprender com os livros. Então, quando Patativa do Assaré diz: poeta, cantor da rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, Deus aqui me deu de tudo sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá, que eu canto cá. Bacana, coisa boa, né? Conversamos aqui hoje no nosso programa com o escritor e poeta Aderaldo Luciano, um dos maiores pesquisadores do cordel brasileiro da atualidade. Ele está aqui em Caicó, inclusive, né? De 18 a 21 deste mês, Casa de Cultura Popular de Caicó vai sediar o curso Cordel Brasileiro, Texto, Contexto, Poética. Inscrições limitadíssimas, viu? Quem quiser ir, né, Anitta? Só para fechar aqui, obrigado pela sua participação, Aderaldo. Você está em casa aqui, quando chegar, vir a Caicó, apareça sempre. Aí tem assim, né, Marco? Eu fui numa casa Só que faltou tem o cafezinho aqui, né? Eu fui numa casa que tem uma placa que dizia assim: sinta-se em casa, mas lembre-se, você não está. Anitta, limitadíssimo, né? Quem quiser participar vai ter que correr, né? Sim, até porque começa já hoje. Então, vou repetir aqui os telefones para quem, depois de dessa explanação, fala sério. Não apaixona? Isso é maravilhoso. Então, vou repetir os telefones. O meu telefone, no caso, para inscrição, que é gratuito, é 99962-1762. E o de Edilma, 99987-0557, 0552, desculpa, 99987-0552. E na Casa de Cultura, se ainda houver vagas, à tarde, entre as 15 e 17 horas. Vão lá, vocês não vão se arrepender. É um banho de cultura, um banho de nordestinidade, de nossa identidade. Hoje aqui foi só um aperitivo, né? Claro. Você imagina que vai acontecer até quarta-feira, né? Até quinta-feira. E quinta-feira terminamos com um sarau. Bacana, então. Obrigado, viu, gente? Djalma, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade, amigo. Não, Marcos, muito obrigado a você pelo esse espaço aí maravilhoso, né? Você está cedendo para que a gente possa divulgar essa arte tão bela, maravilhosa que é o cordel.